Como que a gente se relaciona com pessoas que não estão dispostas a encarar um processo de humanização, de aumento de consciência, de autoconhecimento, de destruir o ego? Como que a gente se comporta nesse sentido, mano? Vamos supor, dentro de uma mesa, numa reunião, eu trouxe uma decisão, essa decisão alguém externalizou, mas externalizou o sentimento e começou a ir para esse lugar de birra, né? De falta de compromisso. Como que a gente lidar com isso, cara? Eu sei que não é uma pergunta que tem uma resposta exata, né? Porque, de novo, variáveis. Mas como que você enxerga? A partir da minha experiência, que não é a certa nem a errada, é só a minha. Hoje eu falo o seguinte. Para lidar com essa vontade, disposição de trazer um pouco mais de humanidade para os negócios, tem duas coisas que eu gosto de estar sempre me lembrando. A primeira é o tempo de evolução de um negócio mais humanizado é o tempo de evolução de cada uma das pessoas que estão ali. Isso é totalmente diferente, o tempo de cada um. Isso me leva para um lugar de muita tranquilidade e paz, para sempre me lembrar que o meu desejo de construir o meu ambiente de trabalho mais humano, e eu idealizo isso na minha cabeça, para amanhã, é só a voz do meu ego dizendo que pode ser amanhã. Porque, no fundo, vai depender da soma do tempo individual de cada um. Por isso que, às vezes, as pessoas desistem do processo humano nas empresas. Que é o caminho mais longo, cara. Mais longo, muito mais longo. É muito mais complexo. É muito mais complexo. E ele é ambíguo. O que quer dizer isso? Quer dizer que não é todo dia que vai ser flores, sabe? Ser humano também não é ser flores. A gente fica confundindo que ser humano dentro das empresas é ser um lugar colorido e que as pessoas vão estar felizes o tempo todo. Tem espinho pra caramba. Não, cara. Ser humano é ser luz e sombra. Ser humano é concordância e discordância. E é mais sobre o progresso de construir humanidade do que achar que ser humano é só um estado único, sabe? É só felicidade, é só um jeito. Não. É o processo do dia a dia de construir essas relações de forma mais humanas mesmo. Então, a primeira coisa que eu uso é lembrar disso, quando parece que a coisa não está dando certo. A segunda e junto com a primeira, eu me blindar com as minhas próprias intenções. Quando você falou assim, o que fazer quando tem alguém dentro de uma mesa de discussão que às vezes não está apostando muito nessa ideia de fazer esse ambiente ser menos corporativo e ser mais humano. Tem alguém que não está concordando. É saber se influenciar e ser influenciado. Melhor, é saber influenciar e ser influenciado. E dosar isso. O que eu quero dizer é o seguinte. Às vezes eu preciso realmente me lembrar de construir uma armadura para que a dor dessa outra pessoa seja um peso que é dela. Eu até posso ter empatia, mas você não vai absorver, né? Mas absorver é uma coisa que pode ser perigosa nesse processo. Porque tá todo mundo na sua jornada, velho. Tá todo mundo ali entendendo um pouco do processo também, entendendo sobre cada um. Então eu gosto de lembrar sempre dessas duas coisas. Não é o meu tempo, é o tempo do grupo. Esse é um princípio forte de facilitação. Sexta passada mesmo, né? Eu fui pro trabalho, tô conduzindo uma equipe lá, e eu pensei, naquela sexta-feira, montei um plano, falei assim, cara, hoje vou chegar na empresa e vou fazer isso com essa equipe. Quando eu cheguei, fiz o check-in, cara, tava todo mundo abalado. Mudou o roteiro. Eu falei assim, putz, meu roteiro ficou de lado. E pra eu ser mais humano com aquelas pessoas, porque eu não ia chegar a resultado nenhum parecido com o que eu tava planejando, eu falei assim, gente, vamos conversar então sobre isso que vocês estão sentindo? Falei que teve casos de reunião que eu cancelei a reunião. No caso,
da última sexta-feira, eu falei assim, vamos só conversar sobre isso? Vamos só colocar para fora? Sim. Né? É quase um processo terapêutico mesmo. É? Teve gente que já me perguntou assim, cara, mas você fez psicologia para ser facilitador? Eu falei assim, cara, dou o exemplo de um tio meu que toca violão. Ele nunca fez aula de violão. Eu falei assim, cara, eu nunca fiz aula de facilitar. Eu só vou. É um processo bem que vem mais de dentro, assim, de mim. E aí, cara, eu acredito que esse é um processo que exige de nós muita disposição. Quando a gente se depara nesse ambiente de que parece que não vai dar certo, esse lance de ser mais humano nas organizações, Sim. né? Relembrar, cara, qual é o meu grau de disposição para fazer isso dar certo? Porque às vezes o que está acontecendo ali é só o reflexo de um dia. Perfeito. Ou às vezes, a forma que eu estou fazendo, que eu estou conduzindo aquela equipe para ser mais humana, realmente precisa mudar. O quanto eu estou disposto para saber também que eu preciso mudar. Sim. Então, sabe aquela coisa que eu falei agora há pouco, de influenciar e deixar ser influenciado? É equilibrar essas duas coisas. Perceber que, cara, não, acho que isso aí é mais do outro do que sobre mim. Tá no tempo dele. Mas também estar aberto para perceber, cara, isso que ele tá falando realmente. Deixa eu ouvir ativamente, porque parece que tem um presente para minha evolução, para que eu possa mudar algo aqui. Sim. Então, eu acredito que esse lugar de perceber quando as coisas não estão indo tão bem, aparentemente, é estar atento a isso. Perfeito. O tempo das pessoas, o meu tempo, o quanto que eu preciso realmente mudar e, enfim. Porque... Não tem muita, como você falou, não tem muita resposta exata. Sim, não tem. São fragmentos, né? De uma conversa e de formas de pensar, mas... Até porque o CNPJ não fica mais humano. E aí é uma coisa que eu fico observando, assim, às vezes humanidade na empresa só passa a acontecer se as pessoas que fazem essa empresa estão no desenvolvimento. Nossa. Tipo, o CNPJ ele sempre vai ser um CNPJ, mano. Agora, e aí que é o ponto, né? Que até eu perguntei pra você. Se eu percebo que alguém não quer entrar nesse processo de humanidade, porque aí é o indivíduo. Uhum. O que a gente faz, cara? Porque o autoconhecimento já diz na palavra auto, né? Sim. Eu não posso gerar autoconhecimento em ninguém, se a pessoa não quiser. É igual um dependente químico, que tem vontade de parar. Mas às vezes eu posso fazer o que for, cara. Eu já tive casos assim de familiares próximos. Posso fazer o que for, mano, mas se não for uma decisão de dentro, né? Uhum. E aí, o que a gente faz, Fabinho? Porque pra mim, às vezes também é um gasto energético desnecessário para quando alguém não quer entrar nesse processo. E aí que é a pergunta, né? Será que às vezes essa pessoa precisa experimentar outras faces da vida para ela poder chegar numa conclusão de entrar num processo de humanidade, de autoconhecimento? Mas o que a gente faz? Numa empresa onde, às vezes, pessoas não compreendem esse processo de humanização e não querem. Acho que o principal é não querem. Eu acredito que tudo começa na seguinte frase. Tudo começa na nossa capacidade de dar até a nossa metade. Explico. O que é dar até a nossa metade? Eu acredito que toda relação ela é composta, né, de 50% de alguém que dá sua parte Perfeito. e 50% de alguém que dá a sua outra parte. Então, uma relação é alguém que cumpre potencialmente com a sua metade, potencialmente com a outra. Quando tem alguém que aparentemente não está afim, eu acredito que o papel da organização é fazer os seus 50%. Perfeito. Para ajudar a pessoa a chegar nos 50% dela. Mas se a organização começar a dar para a pessoa
51, 52, 53, e a pessoa começar a ficar acima, as necessidades individuais começarem a ficar acima das necessidades da empresa, coletivas, eu acho que isso é um risco muito grande. Perfeito. Eu já vi isso acontecer pra caramba. É onde você tem que proteger. Exato. Porque aí eu vou tirando essa capacidade de escolha e decisão da pessoa. Perfeito. Eu vou criando uma relação paternalista ali, né? De proteção, que eu impeço o outro de evoluir. Muito bom. Impeço o outro de ser ele mesmo. E começa a ser um lugar de eu querer que ele seja algo mais do que ele mesmo. Perfeito. E eu acho que isso é ir para o caminho contrário. Mesmo tendo intenção positiva, a forma, que eu acho que sempre o perigo nunca vai ser a intenção, vai ser a forma. Perfeito. A forma vai estar desalinhada. Sim. Então, se a minha missão é querer fazer a coisa mais humana, querer que os outros explorem seu potencial, se eu tô querendo fazer isso mais por ele, eu tô dizendo automaticamente, falando assim, cara, eu sou melhor que você, deixa eu fazer por você. Sacou? Perfeito. E isso não é ser humano. Gosto dessa ideia também. Porque experimentar dor também faz parte do processo de humanização. Sim. Experimentar modelos corporativistas, hierárquicos, também faz parte do processo de humanização. E isso é muito louco, porque dá para levar também para a questão da criança, né? De um filho. Se você tentar proteger o seu filho de todas as dores, tristezas, lágrimas, medos, muito provável essa pessoa ela vai ser um adulto frágil. Frágil com o que a vida propõe, cara. Total, porque vai ter, talvez, arquétipos ali, papéis que ela precisava desenvolver, e para desenvolver precisa desses desafios. Isso. Precisa passar por essa cena da vida, por esse roteiro. E essa é a beleza da vida. Essa é a beleza. É igual, eu falo assim, o que faz a gente ser humano, cara? É habitar, agora até a gente no episódio com o Elô, né? Mas é habitar o bem e o mal. Uhum. Porque se só tivesse, por exemplo, aí é uma coisa que eu tava pensando nos últimos meses. Se só tivesse os trejeitos das coisas boas, só as coisas boas, o belo, cara, eu nem chamaria ser humano. E talvez eu já transcendi para algum outro nível. Porque humanidade já tem a ver com uma limitação de matéria, né? De se cortar aqui e aí vocês não me levaram para o hospital, eu morro, cara. Então, eu sei que a gente está indo bem profundo nessa questão, mas eu também eu penso muito parecido com isso, que eu preciso saber até onde eu entreguei o meu 50% como organização, como líder, e qual é a porcentagem agora que essa pessoa vai ter que experimentar, às vezes de outros ambientes e de outras características, não só do que eu estou propondo ali, do bonito, do empatia, do abraçar, né? Então eu gosto muito dessa ideia. E